Fala pessoal da Geografia de Minas Gerais, vamos combinar aí para a gente pensar também um outro encontro síncrono, tá? Vocês postem quando tiver um vídeo desse, algum comentário, alguma coisa, para eu saber que vocês estão acompanhando a disciplina e que eu possa também sentir mais de perto a presença dos alunos, tá? Hoje é o dia do professor, um dia simbólico, um dia de festa, de alegria também, de reconhecimento por pessoas que nos auxiliaram na nossa caminhada e também nos formaram, mesmo aqueles que a gente não conheceu pessoalmente. Não deixa de ser um professor, né? Eu lembrando agora do Milton Santos, eu não tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, mas de certa maneira deixou um legado e me ensinou algumas coisas, ensinou a ver o mundo também. Então, não deixa de ser um professor. Bom, fazendo esse registro, pessoal, eu quero também falar um pouco em relação a algumas coisas, mais especificamente, vamos dizer assim, ao que eu costumo dizer que são as premissas, né, do conhecimento. São, vamos dizer assim, alguns alertas para a gente pensar a questão do processo de industrialização. Mais na frente eu vou gravar um outro vídeo, mas esse é só para a gente fazer essa problematização em relação aos termos, porque quando a gente joga palavras, a gente tem também nessas palavras um sentido e um significado. O sentido está relacionado a uma intencionalidade então que muitas vezes assim não está expresso de forma nítida, e o significado a conjunturas do significado mais, vamos dizer assim, literal do termo, daquela palavra, daquela expressão. Quando a gente fala do processo de industrialização, normalmente no nosso país, a gente fala, no Brasil, a gente fala da industrialização tardia ou dependente. Então, o próprio termo tardio está se relacionando com a ideia de que em algum local a industrialização já existia e o nosso foi tardio em relação àquela industrialização. E, de certa maneira, os países, né, a primeira Revolução Industrial foi na Inglaterra, a segunda Revolução, isso no século XVIII, a segunda Revolução Industrial nos Estados Unidos, no século XIX, e o Brasil, quando vai se iniciar o processo de industrialização, já é no final do século XIX, ali no início do século XX. Então, por isso esse termo de industrialização tardia. Eu gosto do termo também de industrialização dependente, vamos dizer assim, porque no nosso país a gente dependia do processo externo, inclusive o próprio processo de produção interno tinha uma relação com a ordem distante, e aí tem dois conceitos interessantes, a ordem próxima e a ordem distante, onde a ordem próxima são as relações de cotidiano, que suscitavam algum tipo de demanda, e a ordem distante são as relações com outros países, que de certa maneira está influenciado pela própria divisão internacional do trabalho, que é um fator que vai influenciar o processo de industrialização no Brasil. E essa ordem distante, ela influencia também essa ordem local, essa ordem próxima. Muitas vezes dita muitas das ações da ordem próxima. E quando a gente fala também de um termo chamado primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, a gente está classificando que o primeiro mundo está ali, é o alto, né, do topo, do pódio. E o segundo mundo depois e o terceiro mundo depois. Então a gente está também trazendo um julgamento de valor. Quando também se fala do países desenvolvidos, países em desenvolvimento, país subdesenvolvido, nós também estamos ali trazendo com essa análise uma interpretação. O Marcelo Lopes de Souza, ele faz uma crítica, ele até não usa esses termos, até porque o próprio termo, né, de países desenvolvidos surge uma data precisa, um discurso nos Estados Unidos do presidente Truman, que divide os países desenvolvidos, que têm tecnologia, que têm um arsenal tecnológico para ofertar e um modelo de vida a ser ofertado, e os países aí ditos, vamos dizer assim, entre aspas, subdesenvolvidos, que teriam aí como norte alcançar aquele desenvolvimento, aquele estilo de vida implantado pelo Ocidente. Então, isso, de certa maneira, descaracteriza toda a heterogeneidade, a diversificação de culturas, de língua, de modos de vida, de modos de saber, de se relacionar com a natureza, seja os incas, maias, astecas, povos indígenas, tradicionais, comunidades quilombolas, etc., que
tem toda uma particularidade e uma forma também de ver o mundo e se relacionar com ele. Então, isso é uma coisa a gente problematizar e pode até levar para um debate com mais riqueza de detalhe. Essa é uma primeira, vamos dizer assim, uma observação sobre os termos e como esses termos eles criam uma linguagem, criam um pensamento e uma forma de ver e entender o mundo. Aí para isso tem também um texto do Boaventura Souza Santos que é muito interessante. Alguns textos, na realidade, não estou indicando nenhum específico, mas quem quiser indicação sobre essa literatura, essa questão que eu estou colocando aqui, pode também me perguntar isso aí e eu passar para vocês, tá certo? Mas aí eu vou fazer um vídeo falando um pouco da industrialização e os vídeos são os vídeos mais curtos. Claro que dentro desse tema aí também caberia mais alguma riqueza de detalhe, porque só para vocês perceberem o que eu estou querendo dizer, é que esse entendimento, né, do que é desenvolvido tem um parâmetro da questão da modernização tecnológica e o crescimento econômico. Isso tem toda uma conjuntura de análise para se fazer em torno disso. Quando muitas vezes a gente tem o desenvolvimento pensando na modernização tecnológica e crescimento econômico, mas por outro lado a ampliação da concentração de renda, ampliação da desigualdade, ampliação da quantidade de pessoas que estão à margem da sociedade e não conseguem se inserir nesse modelo e com isso são marginalizados de diversos aspectos, inclusive moralmente também. Então é algo a se pensar, a refletir sobre o peso dessas nomenclaturas para a gente entender uma dada realidade e quando a gente classifica essa realidade a gente está dando um valor, um julgamento ali para entender aquela realidade. Então esse é um aspecto importante que a gente gostaria de destacar para vocês e vamos continuando aí nosso diálogo, tá?